início de tudo, Orum, que é o mundo espiritual, ele transbordava de energia. E o Olodumare, vendo essa energia, ele sentiu a necessidade de trazer essa energia para o Ayé, que é o mundo físico. Olodumare, o nosso Deus Supremo, nossa força divina, então decide delegar para cada orixá que venha para a Terra para trazer o seu axé e para criar os seres humanos. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindo ao canal Brilho de Oxum. E continuando a nossa série que a gente está desenvolvendo aqui no canal, hoje eu vou explicar para vocês como foi criado os seres humanos. A gente já sabe quem é o nosso Deus, o primeiro episódio da série, onde eu explico quem é Olodumare, o nosso Deus Criador. No segundo episódio, a gente já sabe como foi criado a Terra, nosso planeta. E esse é o terceiro episódio, onde eu ensino para vocês da onde surgiu os seres humanos, como fomos criados. Essa série, ela tem a principal função ensinar a vocês as tradições de Yorubá, mas também ensinar para vocês o que significa Deus para nós, o que significa o aprendizado na nossa vida. Quando a gente começa a trilhar nosso caminho na Umbanda, a gente foca muito em desenvolvimento mediúnico. E a gente esquece de uma coisa muito importante. Toda tradição tem a sua base, a sua teoria. Sem ela, ninguém consegue trilhar o caminho. Quando a gente trabalha com a egrégora dos orixás, a gente invoca uma força da natureza muito potente. E se a gente não entende sobre qual é a energia ao qual está sendo trabalhada, a gente se perde no caminho. Nesse meu período de estudo sobre a Umbanda, sobre o desenvolvimento mediúnico, sobre Deus, eu entendi que é muito importante que cada um compreenda a função dos orixás, as características dos orixás sobre nós, filhos de cada orixá. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade e a gente deixa essa dificuldade tomar conta porque a gente não sabe como lidar. E tem muito Itã que nos ensina através de histórias, de lendas, traz ensinamentos tão importantes para a vida que nos ajuda a amadurecer e compreender o porquê estamos passando por cada fase. Então hoje eu quero que vocês prestem atenção sobre a criação do mundo, ou melhor, a criação dos homens. Eu quero que vocês entendam cada etapa dessa criação e venham comigo nessa série, porque eu tenho certeza que essa série vai te ajudar nos teus desafios da sua vida. Então vamos lá? O nosso Olodumare, o nosso Deus, decidiu que ele queria criar seres para viver aqui na Terra, que ele queria que o nosso mundo não fosse mais um mundo pantanoso, silencioso, de certa forma deprimente, estático, sem movimento, sem florescer nada, sem crescer nada. Então, Olodumare, com o seu jeito gentil, ele pede, ele não ordena, ele pede aos orixás que desçam sobre o nosso Ayé, nossa terra, e tragam algo para que pudesse ensinar a nós. Antes mesmo da gente ser criado, ele já pensou em coisas que pudessem nos ajudar. E cada orixá, recebendo essa missão, decidiu tomar uma atitude. Exu decide ser o primeiro a descer. Ele se coloca na encruzilhada.
Ele se coloca na encruzilhada entre o mundo do Orum e do Aie, para que ele possa garantir a comunicação e a movimentação entre os dois mundos. Ele, então, se torna o senhor da sorte, o Ire. Ele se torna o senhor do equilíbrio. Ele vem aqui para trazer a sabedoria. Ele vem aqui para trazer a comunicação entre os dois mundos. Em seguida vem Ogum, aquele que é o responsável pelas ferramentas de metal. Aquele que corta toda a energia densa, o nevoeiro. É ele que forja os primeiros caminhos. É ele que reivindica as entranhas da terra, onde o ferro dorme. Já Oxóssi adentra a extensões em que a terra começa a secar. É ele que torna o guardião do que é verde e vivo. A natureza é viva. Ele estabelece os mistérios das matas, da fartura, do que a terra pode prover. Já Yansan desce com o propósito de movimentar a massa de ar que, por algum motivo, estava parado. Yansan reivindica o vento. É ela que limpa o mundo. É ela que traz o raio que rasga o céu. É ela que traz o dinamismo necessário para a existência. Xangô não fica tão atrás assim. Ele escolhe as montanhas e as pedreiras. Lá do alto, ele olha e observa o equilíbrio. Ele dita a lei do retorno através do trovão, garantindo que a justiça seja o alicerce desse mundo que a gente está criando. Oxum, minha mãezinha, se encanta com as águas doces. Ela se derrama sobre os rios. Ela se derrama sobre as cachoeiras. Ela traz a doçura, o brilho do ouro e a promessa de que a vida sempre vai encontrar um caminho para brotar. Iemanjá abraça a imensidão. Ela se torna a dona dos mares, dos oceanos. Ela é a grande mãe, cujo ventre sustenta a estabilidade das águas, tanto das águas salgadas que circulam o mundo, quanto as águas da nossa mente. Ela trabalha o nosso equilíbrio. Obaluayê, o nosso pai da cura, aceita o domínio sobre a terra e o que nela se transforma. Ele assume o controle sobre o calor, sobre o solo, sobre os mistérios da cura e da transmutação. E Nanã assume o cuidado sobre a lama, sobre o barro. E eu já vou falar sobre isso. Vou deixar para o mistério para vocês. Assim que os orixás determinam aonde eles vão ficar e o que eles vão cuidar e o que eles vão ensinar para nós, Oxalá recebe uma grande missão. Olodumare, então, vendo que a natureza já tem os orixás para cuidar, né? Os orixás já estão ocupando o espaço deles, cuidando da vibração, ele encarrega Oxalá de criar os seres humanos. Com essa brancura da criação, com essa energia de paz, não brancura da pele, mas a cor de Oxalá é a cor branca da paz, a representação da paz. Com essa energia, Oxalá vem para moldar um habitante, moldar aquele que possa interagir com todas as forças da natureza. Oxalá busca a perfeição. E por isso ele sofre um grande desafio nessa criação.
Nesse processo em que ele corre para moldar o ser humano e obedecer à ordem de Olodumare, ele enfrenta um grande desafio, porque ele não encontra nenhuma matéria que possa moldar os humanos. Primeiro ele tenta forjar os humanos com o ar. Só que o ar, ele é uma forma que não tem peso. Ele se dissipa com facilidade, não tem como moldar. Aí ele tenta com a pedra. Só que a pedra é uma força muito rígida. A pedra, ela não tem movimento, ela não tem coração, ela é estática. Então ele tenta com o fogo. O fogo, infelizmente, é uma energia que se consome muito rápido. E ele se consome de uma forma tão intensa que ele consome a si mesmo, com muita rapidez. Oxalá desesperado tenta forjar o ser humano com o azeite e o vinho de palma. Só que essa substância ela é completamente instável. Então, Oxalá percebe que a pureza isolada dos elementos, ela não sustenta a complexidade da vida material. Ele precisa de alguma coisa que aceite o sopro divino de Olodumare. Ele precisa de algo que pertença do chão, que tenha firmeza, que consiga manter o amor, que seja estável, que não se consuma de uma vez só. E é aí que chega a Nanã. É aí que o trabalho dela na nossa vida começa. Nanã oferece a Oxalá o seu barro, lá das profundezas pantanosas, onde a água e a terra se fundem, onde os elementos se misturam de uma tal maneira que se completam. Então Oxalá, perdido nessa situação, aceita de bom grado a ajuda de Nanã, o barro de Nanã. E lá ele forja os seres humanos através de uma matéria-prima tão simples, mas é aí que se torna sagrado. Após entregar a lama para Oxalá, Nanã explica para ele que, apesar de ela estar emprestando barro para tornar o corpo dos seres humanos, o barro, ele é uma matéria-prima que ele faz parte da natureza. Ou seja, esse corpo, ele vai ter a plasticidade para aprender a firmeza de caminhar. Ele vai conseguir viver normalmente. Só que nada que vem da terra pertence ao espírito para sempre. Ou seja, no fim da jornada dessa pessoa, cada pedacinho desse corpo, desse barro, deve voltar ao ventre de Nanã, ou seja, deve voltar à terra. Nanã teve um papel muito importante na criação. E esse ensinamento, ele mostra que nós somos apenas viajantes nessa terra. Essa casca que a gente tem aqui, uma hora acaba, uma hora volta para a terra. O que importa é o que está aqui dentro, a nossa alma. Oxalá ficou muito feliz, né? Porque finalmente ele conseguiu cumprir com a missão dele. E ele aceita o acordo tranquilamente. Ele molda o corpo dos seres humanos com muita paciência. E, ao final, Olodumare sopra o sopro vital, o Emi, que é o que faz o ser humano despertar. É a nossa alma, é aquilo que está dentro dessa casca. Após o nascimento dos seres humanos, os orixás ao qual tinham descido aqui na Terra se apresentam para nós para nos dar um presente, para nos dar algo que falta aqui dentro. A nossa casca tem a nossa essência, mas ainda não tem as experiências da vida. E é aí que os orixás se aproximam para
temperar a nossa existência humana, para nos preparar, para preparar a nossa essência. Então, novamente, Exu vem e dá a fala e o poder da escolha, o livre-arbítrio ao qual a gente chama tanto, clama tanto. Ogum entrega coragem e o instinto de lutar pela sobrevivência. Oxóssi dá astúcia e também o foco e o conhecimento da natureza, para a gente poder conquistar os nossos objetivos. Yansan dá o sopro, o fôlego da paixão e a coragem para mudar. Xangô imprime a noção de retidão e a dignidade. Oxum deposita a capacidade de amar, o desejo e a fertilidade. Iemanjá dá o equilíbrio emocional e o instinto de proteção e família. Obaluayê ensina a gente a ter paciência e também respeitar os limites do nosso próprio corpo. Nanã, nossa avó querida, ensina a gente a ter sabedoria ancestral e também a memória que reside no nosso sangue. Oxalá, nosso paizinho, coroa a todos com a consciência e a busca pela paz. Esse então mostra pra gente que apesar de Oxalá ter o desafio de criar o ser humano, ele não fez nada sozinho. Ele precisou da ajuda de cada um. Isso mostra que nós precisamos das outras pessoas para caminhar. Oxalá precisou do barro de Nanã para moldar os seres humanos. Oxalá precisou que cada orixá trouxesse um pouco da sua essência nos seres humanos para preparar eles para a vida nova que eles iriam experimentar. Então nós não conseguimos viver sozinhos. Ninguém aqui consegue fazer as coisas sozinhos. A gente sempre vai precisar de alguém para conquistar os nossos objetivos. Nós somos muito orgulhosos de acharmos que conseguimos tudo sozinhos. Mesmo que a gente batalhe sozinho, sempre vai ter um orixá, uma entidade do nosso lado, preparando o caminho. Sempre vai ter alguém para ser o nosso facilitador para conquistar os nossos objetivos. Outra coisa muito interessante que esse Ita ensina é que Oxalá, o sinônimo da perfeição, o nosso orixá supremo, ele teve que aceitar a imperfeição. Ele teve que entender que por mais que ele fosse o orixá mais importante, o orixá mais respeitoso, ele teve que se curvar e enfiar a mão na terra, na lama de Nanã, para conseguir fazer a sua missão. Isso nos ensina que a nossa luz, ela só vai conseguir habitar este mundo se a gente aceitar que nós também somos parte da Terra, que nós também temos falhas, também temos limites, também temos sombras. Ninguém aqui é perfeito. Eu sempre falo na música da Pitty, quem não tem teto de vidro, atire a primeira pedra. Todos nós temos um telhado de vidro. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Todos nós temos algo a aprender. Assim como todos nós temos os nossos limites. E às vezes a gente ultrapassa os nossos limites para ajudar os outros. Assim como nós também temos sombras. Todos os itãs que a gente vê vai ter o lado sombra. Porque é esse o objetivo, mostrar que todos nós temos falhas e que todos nós estamos aqui para aprender. A gente vai ter que se submeter a se recolher, a voltar à nossa essência, sempre que a gente estiver fora do nosso caminho. Outro ensinamento muito interessante nesse Itã. Olha que interessante, quantos ensinamentos a gente consegue tirar de um único Itã.
Esse Itã mostra pra gente o ciclo do empréstimo. O acordo que Oxalá fez com Nanã sobre a gente estar nesse corpo, nessa casca, né, carne e osso, mas que a gente é só um inquilino dentro dessa casca. A hora que essa casca envelhecer e não aguentar mais, a gente vai dar adeus a ela, seremos enterrados na terra e devolveremos a nossa essência para quem nos deu essa essência. Nós vamos devolver a nossa casca, o nosso corpo, justamente para quem nos emprestou, porque é um empréstimo. Nós não somos donos de nada. Se a gente está aqui, é porque Nanã emprestou do barro a forma de criação. E saber que a gente vai um dia voltar para o pântano não tem que nos trazer medo. Bem pelo contrário. Saber que a gente vai voltar para o pântano tem que nos dar o senso de urgência. A gente tem que aprender a viver com um propósito. E a gente tem que aprender a respeitar o planeta. Porque é dele que a gente veio. É da terra que a gente nasce. E é na terra que a gente volta. Então, se hoje nós temos a oportunidade de viver, nós temos que aproveitar ao máximo essa vida. Porque essa casca tem um prazo de validade. A alma não, mas a casca sim. Então vivam. Vivam o máximo que vocês puderem. Porque a hora que se encerrar o prazo, vocês vão ter que devolver o seu corpo para Nanã. Não tem como burlar a regra. E olha que interessante, né? Eu falei para vocês sobre a questão de todos os orixás contribuírem com a criação. Para vocês verem que Deus, apesar de ser o ser supremo, ele incumbiu a tarefa aos orixás, porque ele acreditou que a contribuição de cada um poderia mudar as nossas vidas, nos dar oportunidades. Ele poderia muito bem ter feito tudo sozinho, só que não era o propósito. O propósito dele era que as nossas energias elas circulassem, para que a gente pudesse ter uma colaboração. É por isso que o ser humano, ele não nasceu para viver sozinho. É por isso que a gente tem karmas, é por isso que a gente vem para aprender a conviver um com o outro. Porque cada pessoa tem uma essência. E essa essência, ela está ali para ensinar a alguém. Um contribui com o outro. Interessante, né? Por isso que eu disse para vocês que é importante a gente começar a estudar sobre os Itãs, entender um pouco sobre os orixás, porque são eles que regem a nossa vida. Por mais que eu seja filha de Oxum, todos os orixás regem a minha vida. Eu tenho um pouquinho de cada um, o sopro de cada um para minha existência. Cabe a nós aprender a conviver com essas diferenças. E é isso que vai nos tornar tão únicos. Se você ficou com alguma dúvida, não se esqueça de comentar aqui embaixo, né? Que eu não sou adivinha, por enquanto. Comentem aqui embaixo que eu vou buscar entender a sua dúvida para te responder, para a gente não ter mais dúvidas sobre esse assunto. Esse assunto é tão interessante, tão importante, né? Mas se vocês tiverem dúvidas sobre outros assuntos também, comenta aqui embaixo, que às vezes a tua dúvida pode ser a dúvida de outro. Ou comentem lá no Instagram da Vó Benta, né? Vó_Benta_. Lá eu vou estar disponível também para responder a vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro aqui dos vídeos aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.